Bom dia. Está fraco? Bom dia. Aí melhorou. Agradecer ao prefeito municipal, doutor Giovanni. Estamos cedendo o espaço aqui da Câmara Municipal para esse assunto que, na verdade, é polêmico, né? A Capela Mortuária está aí em Corbélia, ali do lado da Igreja Católica, desde 82, e agora o prefeito está aí, juntamente com os vereadores, para que possamos, então, estar dando um fim para um novo começo em uma capela mortuária nova. Sabemos da preocupação da sociedade, todos aí têm diversas opiniões, mas o importante hoje aqui é que esclarecemos em qual local será melhor e que ficará melhor para a nossa população de Corbélia. Agradecer a presença dos vereadores, do vice-prefeito D'Angelis Deck, secretário G. Luiz Fontana, a promotora, doutora Cláudia, que nos faz presente, o pastor Adriano, ao secretário César Gonçalves, e as demais pessoas que se fazem presente, o Márcio Ventes também está aqui, o Lourenço Rubim. Agradecer, então, e convocamos aqui o prefeito que vem à frente, para que possamos estar colocando as nossas opiniões. Os vereadores também possam vir à frente, a doutora Cláudia, quiserem vir à frente, podem ocupar os lugares, por gentileza, podem vir. Os vereadores que quiserem vir à frente. Bom dia. Eu acho que nós podemos formar a frente também, ou nos acomodarmos aqui. Eu quero cumprimentar o Eli, agradecer pela sessão da Câmara aqui, pela cedência da Câmara, cumprimentar os vereadores presentes aqui, a doutora Cláudia, representando o Ministério Público, a todos os líderes religiosos que estão presentes, aos líderes comunitários também, presidente de associação de bairro, toda a comunidade, enfim, aos secretários, servidores que estão presentes. Esse é um assunto realmente polêmico. O D'Angelis, nosso vice-prefeito, que está aqui também, ele é um assunto polêmico, mas a gente precisa utilizar um pouquinho de empatia. Empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar da pessoa que está passando por uma dificuldade, ou se colocar no lugar do nosso próximo, né? Nós estamos falando justamente de um assunto que tange assuntos religiosos, porque nós estamos falando de um momento de perda, de um momento de passagem, das mais diversas interpretações que temos aí da morte. Eu, como médico, como profissional da área de saúde, convivo tanto quanto os religiosos, tanto quanto quem atua nessa área, com essa realidade, e a gente nunca, jamais aprende e jamais se acostuma a conviver com isso, né? Os médicos são frios, convivem com isso, não é indiferente, não existe isso. Toda perda, toda morte é uma morte de um paciente, sobretudo, para nós é uma sensação de derrota, é uma sensação de, mesmo que tenha 120 anos, a gente está trabalhando, está lutando para resgatar a saúde ou para manter a vida, e quando a gente perde, é sofrido. Nos colocamos, então, na situação do familiar, que precisa também, naquele momento, de um ambiente adequado, de um ambiente salubre, para poder cumprir com o ritual da passagem e do luto, né? E como nós já presenciamos, nós temos uma situação pouco adequada da nossa capela, da atual, né? Uma capela que foi construída na década de 80, com recursos de toda a comunidade, enfim, foi uma ação comunitária ali, né? Cedido o espaço pelo terreno da Igreja Católica, e agora, ao decorrer dos anos, ela foi se tornando menos adequada em questões sanitárias, né? A própria vigilância sanitária tem algumas restrições naquela estrutura, precisaria ser feita uma reforma bastante grande, não é o interesse atual da congregação, do padre. Eu entendo que ele tem as opções, realmente, tem que seguir ou aplicar para outra finalidade, e a gente tinha já um estudo de levantar recursos, seja através de recursos estaduais ou federais, para que fosse desenvolvido a capela, que não é chamada de capela, é casa mortuária municipal,
né? Então, como foi colocado, ele é um assunto polêmico, mas eu acho que a gente precisa realmente abstrair dessa situação onde ninguém quer a instalação dessa estrutura nas proximidades da sua residência, todo mundo tem uma certa resistência com isso. Eu acho que isso precisa ser abstraído e a gente precisa começar a entender como uma situação de necessidade, como qualquer outra, é uma estrutura pública que vai ser montada e que tem a necessidade. Só vai saber da necessidade quem está em uso dela, né? A familiar que está utilizando para a finalidade do seu ente ou de alguém próximo que velou. O que eu quero deixar claro aqui também é que nós não estamos trazendo, e justamente o motivo da reunião e da convocação, que é uma consulta pública, a gente não está trazendo a condição para que se instale neste ou naquele local. Nós estamos oferecendo possibilidades, nós estamos oferecendo sugestões de espaço. Por quê? São 2 ou 3 espaços, não me recordo, que nós estamos sugerindo. Mas por que esses espaços? Porque são espaços onde o município dispõe de terreno público, próprio. Nós não vamos despender dinheiro com o lote, com o terreno. São 2 espaços, ou 3 espaços, não me recordo, que o dimensionamento do terreno permite a implantação de um projeto, um pré-projeto, também é uma sugestão, não é o projeto definitivo, mas e ainda nas adjacências com área de estacionamento, né, para que a gente tenha conforto, tanto para quem está no derredor, para não ficar o carro incomodando, atrapalhando frente de casa, quanto para quem vai até o velório poder também ter tranquilidade, segurança da área de estacionamento. Então, são 2 áreas que permitem uma área maior e outra uma área menor de estacionamento, mas ainda permite fazer vaga de estacionamento adequado, né? Os recursos, quanto aos recursos, a gente buscou, frente a vários momentos, o recurso estadual, a fundo perdido, não conseguimos, o recurso federal demora um tempo maior. Nós colocamos e fizemos o pedido aqui para a Câmara de Vereadores para a autorização da venda, do leilão, digamos, desse terreno aqui, que era da Secretaria de Saúde, considerando que nós poderíamos ter dificuldade no levantamento de recursos, né? Esse é um outro assunto que eu não gosto de polemizar ou de politizar esse tipo de situação, e é isso que eu quero deixar bem claro para todos aqui presentes, que a gente vem fazendo o nosso perfil de gestão puramente assim, gestão, né? Nós estamos focando em executar e solucionar problemas que há muito não foram solucionados ou não se tentou entrar nesses assuntos justamente porque eram politicamente delicados, né? E aí a gente vê justamente ações políticas ou politiqueiras sendo utilizadas num assunto bastante delicado mesmo, no meu conceito, bastante delicado. Nós não podemos nos valer disso, desse momento ou dessa questão para tornar a coisa menor e diminuir a preocupação e a grandiosidade do debate público. O debate é uma coisa, politicagem é outra. Então, reforçar que, quando nós fomos colocar o terreno ali à disposição, não é vender o terreno, é pedir autorização para a possibilidade de leilão, é porque, em termos de gestão, eu não vou despender recursos próprios, de caixa próprio, para construir se eu tenho maneiras de levantar recursos de outra forma. Nós temos 2 situações. Recurso público pode ser emenda parlamentar, fundo perdido ou operação de crédito. É assim que funciona. A outra forma é o município fazer recursos com os seus bens imóveis. Então, nós estamos tentando fazer gestão, evitar de a gente despender dinheiro de caixa que pode ser aplicado em despesa corrente, em investimentos, e remanejar. Nós não vamos
leiloar um terreno para pagar a dívida do município ou para pagar despesas correntes do município. Isso seria até imprudente e geraria improbidade administrativa. Nós estamos fazendo aplicação do recurso levantado, supostamente levantado com a venda de um bem imóvel, em outros bens imóveis e em função de benefício para a comunidade. Vamos deixar bem claro isso. Primeiro, foi uma proposta. Um plano B, caso nós não levantássemos recurso efetivamente para a capela e para o centro de convivência dos idosos. Só quem conhece o centro de convivência sabe a situação que eles se encontram. E a proposta com o leilão do terreno era para essas duas finalidades. Muito bem, nós tivemos a nossa articulação política, aí sim, com o governo do Estado, conseguimos uma liberação de operação de crédito junto ao Fomento Paraná, que é o órgão de operação de crédito do governo do Estado, da ordem, inicialmente, agora, da ordem de 4 milhões de reais. O governo acenou com este recurso, liberou este recurso, da ordem de 4 milhões de reais, é um dos poucos municípios que já conseguiu levantar essa operação de crédito, inicialmente, e parte desse recurso, 50% aproximadamente, menos 50%, 1 milhão, nós destinamos para obras, né? Entre elas a obra da capela e a obra do centro de convivência. Então, parte desse recurso seria para obras, parte desse recurso para equipamentos e parte desse recurso para pavimentação asfáltica. Dessa primeira proposta, que foram 4 milhões. Já estamos em negociação com mais uma operação, com um valor um pouco maior, um pouco menor, para outras finalidades também em obras. Então, deixar claro, o terreno, ele não necessariamente nós temos a obrigatoriedade, a partir do momento que nós estamos autorizados a vender, nós temos a obrigatoriedade de leiloar. Foi pedido autorização para, eventualmente, o leilão. E não necessariamente para essa finalidade exclusiva, construção da capela. Nós podemos alterar a proposta de lei, solicitando que o recurso eventual de um leilão venha a ser aplicado em outra finalidade que seja também, evidentemente, em benefício da comunidade, voltada para bens imóveis também. Então, só para ajustar essa situação e não gerar mais polêmica sobre o assunto, para a gente entender bem e contextualizar. Muito bem, então nós estamos com a proposta. Qual é o motivo da gente discutir a locação? Onde vai ser posicionado esse projeto, inicialmente, da Casa Mortuária? Porque o recurso vindo do fomento da operação de crédito do Paraná, ele exige terreno, locação do projeto, apresentação do projeto numa autarquia do Estado, que é o Paraná Cidade, que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, nós precisamos, com uma certa agilidade, apresentar esse projeto e o terreno onde vai ser locado. O terreno precisa, obrigatoriamente, estar matriculado no nome do município. É um terreno que precisa ser do município, propriedade, com matrícula, com registro. E daí o porquê de nós estarmos oferecendo ou sugerindo essas hipóteses que nós vamos apresentar aqui, que esses terrenos já são do município, já estão com matrícula e registro no nome do município e agiliza muito mais o processo de implantação e de avaliação do projeto junto ao Paraná Cidade. Esse é o motivo, né? O tempo é o que a gente tem. Nós sabemos que a igreja está com uma pressa grande de a gente deslocar de lá a capela. A gente precisa, o andamento de uma avaliação de projeto de obra não é rápido, porque precisa passar por avaliação de bombeiros, precisa passar por avaliação de vigilância sanitária e também deste órgão, que é o órgão liberativo do projeto, que é o Paraná Cidade. Então, é um processo lento, vai depender também de licitação tanto do projeto quanto do início de obra. Então, nós temos um longo caminho pela frente. Quem conhece o setor público sabe que o processo é moroso. Nós não podemos perder muito tempo com isso, senão nós vamos prejudicar a comunidade. Então, o motivo da gente querer celeridade nisso é pelo fato que nós precisamos solucionar o processo para o andamento ser mais ágil. Eu vou, em seguida, fazer a apresentação de quais são as sugestões e reforçar. Isso é uma sugestão, são as possibilidades que o município dispõe em termos de área pública viável, né, e que já está com a matrícula em dia. Então, eu acho que isso é
um plano geral, uma panorâmica do que a gente está propondo aqui, né? Mais uma vez, nós estamos fazendo aberto a sugestões e a opções. O que nós não queremos é despender recurso público para adquirir terreno, sendo que o município dispõe hoje de terrenos. Se vier em forma de doação e desde que nós tenhamos agilidade nessa doação de terreno, é muito bem-vindo. Só que nós precisamos ser objetivos, racionais e com o recurso público e fazer sugestões e colocações que sejam coerentes, né? Para a gente poder seguir à frente com o andamento desse processo. Tá? Isso era o que eu queria apresentar de maneira geral para vocês. Antes de iniciar aqui a apresentação da ideia, eu quero deixar a doutora Cláudia para fazer alguma colocação também, por favor. Muito obrigado. Bom, eu só queria explicar o seguinte. A casa mortuária, ela não se encaixa em nenhum bem de interesse público, tá? Então, tipo assim, quando a gente fala em investimentos públicos que sejam, por exemplo, oriundos do governo federal, do governo estadual, a gente trabalha em pastas, né? Então, assim, ó, educação, saúde pública, transporte, viabilidade humana, educação, cultura, segurança. Então, esses tipos de bens, eles se encaixam em bens que há interesse público e que daí é possível conseguir recursos, certo? Do governo federal ou do governo estadual. Quando se trabalha em pactuação federativa, é um pouco complicado eu explicar isso para vocês, mas a pactuação federativa é o repasse de recursos de impostos que são transferidos para o município, tá? Então, quando o município ele recebe um recurso que é do governo federal, do governo estadual, para ele investir no município, ele tem que investir em alguma pasta que seja de interesse público. Quando se fala em casa mortuária, nós não temos nenhum desses interesses públicos encaixados. Então, quando vocês devem estar se questionando, por que o município não vai atrás de recurso público? Porque a casa mortuária não vai se encaixar em nenhum recurso público, tá? Em nenhum bem jurídico público. Então, se vocês forem verificar, o correto mesmo seria as próprias empresas privadas fornecer esse tipo de serviço, tá? Em alguns municípios, tem pessoas que fazem o velório na própria residência, tá? Em outros lugares são a própria funerária que fornece esse tipo de serviço. Mas pode ser que seja um interesse público do município de Corbélia, da população de forma geral, que esse tipo de serviço seja fornecido pelo município, tá? Não há problema nenhum que vocês entendam que isso há um interesse público do município. Só que se a população decidir que há um interesse público, e normalmente é o que eu tenho visto as pessoas falarem, não tem como ser de outra forma a captação de recursos para fazer isso. Ou é recurso próprio do município, está sobrando esse valor que a gente não vai, que a gente vai reservar para esta área, entendeu? Ou então vai ser financiamento. Financiamento é recurso próprio do município, porque o município vai pagar lá na frente, entendeu? Então é assim que a gente tem que pensar. Outra questão, então, já partindo da ideia de que é impossível ou é muito difícil se conseguir uma emenda parlamentar que mande recurso para esse tipo de finalidade, tá? E a outra questão se vocês vão escolher um lugar, se vocês entenderem, não, é interesse do município, da população, porque sempre foi feito assim, e a gente quer ter um espaço, um lugar para se fazer esse tipo de homenagem, tá? Daí nós temos que trabalhar em cima de vigilância sanitária e segurança pública, tá? Vigilância sanitária por quê? Porque é um local de frequentação pública, tá? Quando se fala em local de frequentação pública, existem regras de vigilância sanitária que tem que ser obedecido, tá? Então, a vigilância sanitária estabelece piso, estabelece banheiro, estabelece o corpo de bombeiro, estabelece questões
de segurança, porque é um ambiente coletivo, é como se fosse um clube, tá? Outra situação que nós temos que se ligar é a questão da segurança pública, tá? As pessoas, elas acreditam que a polícia tem que estar presente em todos os lugares, em todos os momentos. Esse final de semana, pediram reforço policial para um jogo de futebol, tá? Não tem como você tirar a polícia do cuidado e da segurança da cidade para atender a segurança de um jogo de futebol que é um interesse privado, ainda que seja um evento público, tá? Outra situação é, não adianta vocês virem daqui a 10 anos e pedir policiamento lá no velório que está acontecendo do lado do cemitério, numa casa mortuária do lado do cemitério, tá? Ah, mas ninguém vai roubar o morto. Ninguém está falando nisso, nós estamos falando da segurança das pessoas que estão frequentando determinado estabelecimento. Isso daí nós temos que encarar desta forma. Uma coisa é um baile, que é um evento privado, e que as pessoas, o coordenador, o evento, o organizador do evento, tem que manter a segurança lá dentro, tá? Outra coisa é um velório, que também é um evento particular, tá? Nós não podemos esquecer disso. Então, quando se fala em eventos de situação coletiva, nós temos que tomar cautela, gente, de fazer num local, eu não digo que seja seguro, porque é difícil a gente falar nisso, mas que seja talvez mais fácil de se permitir que a polícia faça a segurança nas redondezas. Então, eu conheço locais e a gente sabe que a segurança não é garantida e que as casas mortuárias chega a determinada hora da noite, fecha a casa mortuária, fecha o morto lá dentro, todo mundo vai para sua casa e no outro dia volta, porque não é possível a segurança num lugar como esse. Então, os senhores pensem nisso, porque, volto a insistir, os recursos são finitos e nós estamos cada vez mais, nós não temos hoje, por exemplo, um policiamento efetivo no Ouro Verde, nós não temos um policiamento hoje efetivo na Penha, nós não podemos imaginar que vai sair o policiamento de dentro da cidade e vai lá em algum lugar que seja isolado para garantir a segurança das pessoas que estão participando de um velório, tá? Então, talvez dentro da cidade fique algo que seja mais fácil de permitir com que a segurança seja, ou que tenha iluminação, ou que tenha outra situação. Volto a insistir, ninguém pode garantir segurança 24 horas, mas existem situações que a gente pode facilitar a vida das pessoas ou dar um pouco mais de tranquilidade, tá certo? Então, é só isso que eu coloco para os senhores para pensarem na hora de avaliar essa situação, tá bom? Muito obrigado pela contribuição, doutora. É uma boa lembrança, a doutora colocou muito bem, que a casa mortuária ela não é uma obrigação do município. É muito bem lembrado. Se nós realmente estivéssemos numa situação em que, priorizando saúde e educação, nós tivéssemos muitas obras a serem feitas ou muitos recursos a serem alocados nesta frente, que eu considero essencial, tanto social, saúde, educação, aí nós nem estaríamos pensando nessa possibilidade, nós realmente estaríamos deixando isso para um segundo tempo. Mas nós estamos aqui com um balanço bastante positivo em relação à administração, focado nesses recursos. Claro que nunca é suficiente e nunca nunca vai ter um teto, né? Saúde, educação, quanto mais se investe, mais se absorve usuários. Quanto melhor fica o serviço, mais se absorve. Nós estamos com investimento em unidades de saúde, entre reforma e construção de novas unidades de saúde. Nós estamos com investimento da ordem de mais de R$ 1,5 milhão de reais ao longo desses 2 anos. Então, nós estamos com unidade nova sendo construída na Penha, nós estamos com ampliação praticamente de uma unidade nova aqui no Vila Unida. No Ouro Verde também foi feita ampliação, praticamente uma unidade nova no Ouro Verde. Aqui o posto central todo reestruturado, né, Cleide?
estamos finalizando aqui. Uma obra que estava parada, nós conseguimos resgatar e finalizar essa obra da unidade central aqui. Estamos com unidade nova no Jardim Vera Lúcia também. Então, o que a gente está, no Santa Catarina, já está na previsão também da construção, a partir desse recurso da operação de crédito, de uma construção de uma nova unidade de saúde, né? Estamos reestruturando também a unidade do SAMU para aquela antiga unidade do Santa Catarina, tudo está em projeto ainda. Então, só para entender que a gente está fazendo uma frente em relação à saúde, em relação à educação também, todas as escolas estão passando por demanda de reforma, de adequação, de melhorias. Um novo CEMEI que foi montado ali, com possibilidade de vaga de aproximadamente 100 a 120 crianças ali, e com uma nova creche, que ainda é um programa federal, mas está em andamento ali, porque o governo federal deu uma freada nos recursos, e nós estamos injetando recurso próprio para a continuidade daquela obra, para aquela obra não parar, que também é uma obra de mais de R$1 milhão. Nós estamos com um projeto empenhado para a escola da Penha, da ordem de R$1.600.000, também é um projeto federal pelo PAR, e que nós estamos aguardando que o governo federal dê início, que o projeto já está empenhado lá, o recurso já está empenhado, e nós estamos nos dedicando para que politicamente isso seja liberado o mais rápido possível. Só passei isso para lembrar que a gente está fazendo investimentos em todas as áreas, em relação à saúde e educação, também ao social. O Centro de Convivência está previsto reforma justamente por esse recurso, e por isso nós estamos abrindo a discussão em relação à capela, à casa mortuária, né? Caso contrário, nós teríamos que focar em investimentos prioritários, como a doutora colocou. Não é um interesse público imediato, isso aí é secundário, e até é uma possibilidade também se discutir, se chegar a um consenso, por isso a consulta pública, por isso a ideia da população participar, de que não devemos investir nisso. Nós precisamos fazer uma reunião com a Igreja Católica, porque hoje está alocada lá a capela, e discutir prazo, tempo, até que se tome uma outra iniciativa, né? A preocupação de deixar a título da iniciativa privada é porque a nossa população é pequena, a nossa comunidade é pequena, e talvez uma capela ou uma casa mortuária não gere recurso suficiente para a gestão privada, né? Tem coisas que o interesse público não pode impor para a iniciativa privada esse tipo de situação, e às vezes não gera, né? Como existe, por exemplo, rodoviárias que são administradas pela iniciativa privada, onde tem uma grande circulação de pessoas. A nossa rodoviária aqui fica inviável, ninguém vai querer administrar, porque não circula um volume de pessoas que gere recurso para a iniciativa privada aplicar dinheiro. Então, a capela ou a casa mortuária também pode ser uma situação que acabe não gerando interesse privado, né? Ou acaba gerando, mas nós vamos ter um custo repassado para o usuário exorbitante. E aí nós estamos trazendo um prejuízo para a nossa comunidade, em detrimento do interesse privado. Não é que eu seja contra o interesse privado, mas eu preciso hoje, como gestor público, pensar no interesse público e coletivo. Então, nós precisamos equacionar isso. E aí veio essa viabilidade pela operação de crédito, e a gente tem esse viés hoje, né? Então, só reforçando essas questões. A gente está trazendo uma proposta, trazendo uma sugestão e oferecendo uma solução nesse viés da casa mortuária, e também pela situação hoje que vem sendo cobrado da retirada dessa capela que está ali na Igreja Católica. Bem, eu acho que inicia só a apresentação. Se tiver alguma colocação, algum vereador quer manifestar, a gente só faz a apresentação e daí já iniciamos a discussão aqui. Então, nós estamos aqui, a nossa consulta. Aqui, nós levantamos junto à AMOP, que é a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, que compõe os 54 municípios do Oeste, são sugestões de modelos de projeto que a engenharia da AMOP já fez para outros municípios, e a gente busca isso em duas frentes. Primeiro, pela agilidade, já está um pré-projeto andamentado. Segundo, viabilidade de custo, porque ali a gente tem disponível pela engenharia da AMOP, não precisa ter o custo, e assim não usa também a engenharia do município, que já está com uma demanda grande de projetos e acompanhamento de obras aí, bastante grande, e aí a gente tenta agilizar. Então, nós fomos à AMOP buscar duas propostas. Essa é uma proposta de uma capela
menor aqui, essa é a capela menor. Luciele, você acompanhou esse projeto? Essa aqui é da... Isso, voltamos. Essa é a capela menor, né? Se eu não me engano, aqui a área é de aproximadamente 200 metros quadrados, aproximadamente. Tá? Ali nós vemos 2 salas, né, podendo ser unidas àquela parede amarela. Eu estou sem o apontador aqui. Aquela divisória amarela que tem entre as 2 salas. Isso, obrigado, Jefferson, essa aí mesmo. Ela pode ser aberta, é uma parede móvel, né, com portas, e se torna uma única sala. Né? Dessa forma, torna um pouco mais prática. É um custo menor, é um projeto da ordem aí de 380, 400 mil reais, mas isso é um projeto já, uma tabela antiga. Né? Ali são as áreas que são obrigatórias por conta da vigilância sanitária, a área de cozinha, copa, recepção, tem a necessidade de uma área de dormitório, né? Isso é previsto pelo projeto de obrigação da vigilância sanitária. Então, por isso, parece muito simples, mas a gente tem que cumprir normativas que já estão previstas, tanto pela vigilância sanitária, quanto pelas prerrogativas da engenharia. Né? Então, esta seria uma primeira proposta, uma capela bem pequena. A proposta que a gente está optando é a capela maior, onde nós temos 2 salas amplas, e daí elas ficam separadas definitivas, né? Com uma área de recepção ali, um hall de recepção, né? E aqui toda a área de serviço única daí, né? De qualquer maneira, com alojamento para dormitório, mais cozinha, banheiro, conjunto. Já foi discutido a possibilidade de se formar 2 cozinhas ou 2 copas. É possível alterar esse projeto. A gente faz a adequação de acordo com a nossa necessidade. Ele é um pré-projeto, só agiliza. Opa, vamos ver se eu consigo fixar aqui. Isso. Então, aqui ficam... Obrigado, Jefferson. Então, aqui ficam as áreas de obrigação, né, da parte de vigilância, banheiro com acessibilidade, a área de cozinha e copa. Então, como a gente fala, a ideia é ter uma visão mais geral do que é a discussão do que nós propomos aqui para o município. Né? Esta planta, esse projeto, ele foi o que foi utilizado, se eu não me engano, para implantar nos 2 terrenos sugeridos aqui pela gente. Eu acho que podemos seguir. Bom, aqui... deixa eu me localizar. Aqui está um terreno que ele ainda esse é o terreno da Associação dos Suinicultores. Né? Esse é um terreno que gera uma dificuldade. Ele é um terreno que é da Associação dos Suinicultores, ele está em litígio judicial, está em uma ação de uso capião. É uma proposta, mas, como eu falei, apesar de ele ser uma sugestão que foi nos apresentada, a própria associação tinha essa ideia, também houve a mesma situação que ocorre em todas as outras áreas. Os moradores locais, principalmente a querelante de uso capião aqui, que é a pessoa que está acionando a associação, solicitando o uso capião desse terreno, se impôs contra totalmente a aplicação, a implantação da capela mortuária aqui. Inclusive, ela fez uma sugestão de que ela abriria a mão se fosse implantado qualquer outra estrutura e não a capela. Claro que isso não diz respeito a nós, é uma ação entre ela e a associação. Nós podemos até intermediar ou mediar essa situação, mas nós não podemos fazer essa decisão. É uma opção, sem dúvida nenhuma. Nós temos uma praça aqui do município, uma área do município à frente, mas aí entra aquela questão. O próprio aqui, utilizar toda essa estrutura da praça, nós não podemos como estacionamento, nós não podemos eliminar a praça ou fazer área, porque tem bastante arvoredo ali, mas a gente pode utilizar as vias aqui como opção de estacionamento. Aqui alguns pontos negativos que nós avaliamos em discussão interna administrativa. A proximidade aqui
do centro de eventos e do estádio, onde eventualmente possa estar acontecendo algum evento público, alguma festividade, e tanto a circulação de pessoas aqui vai estar em grande movimento, quanto barulho, som, coisa parecida, que possa trazer transtorno para quem está em velório aqui. É a questão do estacionamento, que a gente não vai dispor de grande volume de vaga aqui, a não ser que seja em via pública, né? E isso acaba trazendo transtorno para os moradores, talvez isso seja um dos empecilhos ou das dificuldades que nós temos. E lembrando que o terreno também não está registrado pela prefeitura. Então, todo o processo que eventualmente venha acontecer de doação ou de desapropriação eventual vai ter uma demora bastante grande e a gente não vai conseguir fazer o projeto ou implantar esse projeto para avaliação do Paraná Cidade de imediato, né? Mas é um terreno que dá aproximadamente 700 metros quadrados, se eu não me engano, e que é uma opção que nós deixamos à discussão aqui para todos. Vamos lá. Aqui seria o deslocamento a partir desse terreno, né? A gente fez uma projeção aqui de como seria o deslocamento a partir do terreno aqui dos suinicultores, que teria que ser deslocado aqui, retornando para Vitória Régia, para aquela rua que hoje é calçamento, ele está previsto o recape asfáltico aqui, e daí pegando a marginal, indo até o viaduto do Perosa ali, e daí atravessando o viaduto. Aproximadamente 2 quilômetros de deslocamento, lembrando que é o trânsito de fúnebre, né? É um trânsito lento que vai circular por aqui. A outra proposta é um terreno que o município, esse sim é do município, é pertencente ao município, que está aqui, ladeando aqui o Clube Aliança, né? E nas imediações do loteamento Padovani. Esse é um terreno bastante amplo, ele tem alguns recortes aqui, ele faz essa projeção aqui, vai até lá e até lá no final. Essa dimensão aqui, 50 por 40 português, é considerando só esse pedaço, não tem mais isso além dessa dimensão. Isso, bem lembrado. Essa dimensão, que é onde aqui está alocada, né, é este recorte aqui, né, que é aqui, nesse posicionamento. Lembrando, aqui, para quem não está se localizando, aqui é a marginal, né, e aqui ele fica no alto da marginal, ele fica não no nível da rodovia. Tem um talude ali, um barranco que a gente chama, de aproximadamente 3 metros, né, e a localização fica lá no alto. Ela ficaria, a proposta da engenharia foi colocar os fundos da capela voltada para os fundos das casas que estão aqui, né? Aqui são muros das casas, muros de fundo das casas, e a capela ficaria voltada com a sua frente voltada para a marginal aqui, né? A frente dela voltada para cá, e aqui são muros das residências que estão voltadas para cá ou para cá. A ideia aqui, quando nós discutimos com a engenharia, lembrando sempre, nós não estamos dizendo que está implantado ou vai ser implantado, nós estamos abrindo sugestão e proposta aqui. A ideia é que a gente abrisse uma via de acesso à marginal aqui, para justamente dar uma circulação, se eu não me engano é aqui, né? É nessa aqui mesmo, né? Que nós tivemos lá. É essa aqui que a gente prolonga essa via. Ela já dá o acesso com uma pequena inclinação aqui e ela já daria acesso para a rodovia, facilitando a saída, porque a proposta é que ou aqui nesse restante de terreno aqui, ou aqui nesse restante de terreno, nós ampliássemos para estacionamento, deixássemos livre para estacionamento, e assim com uma via, com uma rua que vai poder acessar a marginal e aí fazer o trajeto aqui de acesso ao cemitério, né? Lembrar que, evidente, aqui nós precisaríamos tomar toda a cautela, como a doutora colocou, em relação à segurança, com alambrado, com grades, com portões, para que se possa tentar coibir qualquer ação
em relação a assaltos ou invasão em uma situação de velório ali no local, evidente, com uma iluminação adequada. E, inclusive, nós comentamos com a própria engenharia de começar a desenvolver para justamente o bairro aqui a proposta de uma praça, de uma área pública aqui, logo em seguida do estacionamento, uma praça para gramado, para acesso das crianças e para ter, evidente, com um alambrado também, porque nós estamos à beira da marginal, mas para que pelo menos a gente urbanize mais essa área e torne com uma iluminação mais adequada, e aí também torna coibido um pouco a ação de marginais ou a proximidade de pessoas mal intencionadas que venham a ficar nas proximidades. Então, a implantação seria aqui. Aqui embaixo. Comercial, isso. Porque essa área aqui, ela tem apelo comercial, né? Como já tem um proprietário ali, que é o França, que já fez toda a sua adequação ali para finalidade comercial. A outra opção seria implantar a capela nesta área mais baixa, que daí ela fica no nível da rodovia, né? Já no nível da marginal, e o restante aqui, ao inverso, a gente fazer como área de estacionamento com as devidas seguranças aqui, e continuaria se fazendo o acesso para a marginal para evitar deslocamento daqui pela área urbana aqui ou pelas vias urbanas aqui, causando transtorno. Claro que para a chegada as pessoas viriam por aqui, mas eu quero lembrar da situação. Em qualquer lugar que nós implantarmos, nós vamos estar levando tráfego em um momento específico, em um momento de velório, né? E o momento vai acontecer. O município já tem uma área de servidão aqui, que hoje é uma área de servidão. Isso. Para ter uma área mais restrita da capela. Exatamente. Então, são propostas que a gente tem aqui, que a engenharia já avaliou, a implantação tanto nessa locação quanto lá embaixo, com a área de terreno estendida para estacionamento, que seria essa proposta aqui, né? Aqui nós temos aproximadamente 500 metros da implantação até o cemitério, então considerando que ela fique nessa localidade, saindo pela marginal e fazendo o acesso para o cemitério. Então, aproximadamente 500 metros, ou o anterior nós mostramos, aproximadamente 2.000 metros, circulando pela Vitória Régia, né? E saindo ali de Santa Catarina pela Vitória Régia e indo até o cemitério, né? Essa é a outra proposta que nós temos. Sugestão. Aqui são as duas, né? A localização aqui do Santa Catarina, aqui do considerado Padovani ali, né? Com a discussão que nós já apresentamos. A outra, que acho que não entrou aqui em imagem, se conseguimos acessar aí. Nós vamos tentar, porque não deu tempo de colocar em apresentação, a outra área do município que é disponível também, que está no nome do município e é disponibilizada, já imediato, é uma área de praça também, uma praça mais ampla, que tem ali no bairro Santa Catarina também, logo abaixo da igreja luterana, ao lado da panificadora ali do Roberto, da panificadora Real, que também, evidentemente, é uma área residencial, apesar de ter pouca residência imediatamente à frente, mas é uma área. A dificuldade do terreno
ali. Nós vamos ter menor área de estacionamento, nós vamos acabar utilizando via pública para estacionamento, porque a área ela vai ficar restrita com estacionamento. É um terreno de uma declividade, então nós vamos ter que fazer adequação do terreno para a implantação da proposta da capela, conforme o pré-projeto da MOP, e também as discussões que nós trazemos pela circunvizinhança, né? Mas é um terreno municipal e que estaria disponível nesse momento, né? Que de pronto já estaria disponível. É essa locação aqui, né? Onde aqui, a princípio, a gente implantaria a edificação e o restante aqui a gente tentaria transformar em vaga de veículos. Evidente que não vai comportar com todos os veículos, com todo o estacionamento, mas pelo menos uma boa parte a gente poderia comportar aqui e o restante ficaria. Como eu falei, aqui é uma área residencial, né? Aqui nós temos um terreno que é sem uso hoje, né? Aqui residência, aqui são os fundos da Igreja Luterana, né? O campo de futebol. O custo que a gente precisa fazer toda a adequação de terreno, fazer aterramento. Então, como eu falei, o que nós estamos focando objetivamente são áreas próprias do município que não dependem de aquisição de lote, né? O que nós estamos evitando é de sair endividando o município ou tirando recursos do município com a finalidade de comprar terreno, uma vez que o município dispõe de terrenos próprios para isso. Estamos abertos a qualquer solução diferente do que foi apresentado, desde que a gente não tenha que realmente despender recursos com essa finalidade que não vejo da nossa iniciativa, pela nossa visão administrativa, que seja interessante a partir disso, né? Utilizar recursos de qualquer frente que venha para adquirir terreno com essa finalidade, uma vez que a gente também tem dificuldades com o parque de máquinas, que nós vamos ter que focar nisso futuramente, investir para essa finalidade. Nós temos construções de outras estruturas públicas que precisam também ser priorizadas no futuro, e a gente está fazendo o dever restrito de economicidade, no sentido de prever futuro. O planejamento que a gente tem são obras de a biblioteca pública, uma casa de cultura, o museu, tem emendas parlamentares aí do Frangão, mas a gente não pode ter segurança de tempo, de prazo. Então, a gente também tem que prever essas construções. Eu acho que é isso de apresentação que a gente trouxe. Agora, ficamos à disposição e abrimos aí a discussão, os vereadores, líderes comunitários, religiosos, comunidade em geral, nosso Lourenço Rubim, que é o nosso guru aí, e representante dos sindicatos trabalhadores, enfim, todos que estão, a doutora Cláudia, todos os presentes aqui, têm a sua possibilidade de se manifestar, de sugerir, de discutir. Vamos abrir a discussão. Terreno, a serraria do Toso, normalmente os municípios têm do lado do cemitério. Em último caso, né, seria de entrar em contato com o Toso, ver se ele não abriria uma possibilidade de ele construir. Ele pode até não ter uma vontade de aumentar o cemitério para o lado dele lá e coisa. Mas a capela mortuária poderia ele ter algum interesse em ajudar o município a colocar lá do lado dele. Então, deixar essa opção também, como essa consulta, para ver se... Porque daí a gente poderia até permutar com ele algum outro, avaliar aquele lá e permutar com outro, e o município não teria gasto nenhum. Eu acho que, como foi falado agora pelo prefeito, nós temos que trabalhar nas possibilidades de áreas que já estão definidas. Nós temos que, se nós formos pensar em possibilidades futuras de adquirir outros terrenos, buscar os terrenos, vão demorar muito mais tempo, como foi falado agora. Tem 3 opções aí. Eu já vejo que só tem 2, porque a outra também está em litígio. Então, é uma área que já
não é opção hoje para a construção de capela. Nós temos que optar por essa, que foi apresentada por último. Vamos ser realistas. Se nós for começar a pensar em aguardar terminar um processo de uso capião, para depois o município tentar, de repente, uma compra, uma desapropriação, não é nosso, não é viável ainda, não sabemos se vai ser possível. Tentar permutas futuras, não sabemos se as pessoas vão concordar e não... Sim, certo, mas como eu falei, como o prefeito falou agora no início, nós estamos trabalhando em incendiárias que são disponíveis hoje, que são possíveis. Nós não sabemos se serão possíveis futuramente. Então, nós vamos ter que fazer uma segunda consulta pública. Se existe já o recurso, se existe a possibilidade, acho que nós deveríamos trabalhar em cima dessas que já estão disponíveis aí. E, para finalizar aqui, eu vejo que nessa região, que está, essa última imagem que está aí, próximo à igreja luterana, é uma praça. Naquela região tem várias praças. O município de Corbélia, acho que é a cidade que mais tem praça no mundo. Ali em Santa Catarina, se for analisar, tem 5, 6 praças, uma perto da outra, próximo da outra. É uma área que está ociosa, é bem centralizada, eu acho que espaço para estacionamento tem, é uma área grande. Essas ruas têm pouco movimento. Nós temos ali o campo da igreja luterana, que não tem imóveis, não tem nada, tem vários locais que não tem imóveis que servem de estacionamento na rua, sim, pode ser estacionado. Além do fato que o outro terreno lá é um terreno que até futuramente pode ser disponibilizado para outras coisas, inclusive leiloado para outras obras, outros imóveis. Então, eu acho que teríamos que analisar esses dois. Os dois são, na minha opinião, na minha modesta opinião, agora como cidadão, nem como vereador, vejam bem, os dois locais são bons. Eu acho que deveríamos agilizar esse processo e definir um local para ser feito, para agilizar, para tocar para frente, para não ter que fazer futuramente uma segunda, terceira consulta pública para definir. Saímos daqui hoje com o local definido. Opinião minha, o familiar que eu tinha para velar em Corbélia já foi, talvez o próximo velório da minha família, o único que aconteça que seja o meu, porque eu não tenho ninguém aqui mais para velar aqui. Mas eu vejo como cidadão e como vereador nesse momento também, para definir e resolver isso. Bom dia a todos. Corroboro, concordo com o que o Paulo colocou a respeito desta área e também analiso e avalio pessoalmente que seria mais adequada realmente para que se fizesse a capela mortuária, e também no aspecto da segurança, né, por estar num local bastante ocupada, né, em termos de habitações e comércio. E, na minha opinião, então, como falou o Paulo, não como vereador, mas sim como cidadão, acho que essa seria a área mais adequada para que se pudesse fazer, principalmente por esse aspecto que a doutora Cláudia colocou, na questão da segurança, que se tornaria um local perfeito para a gente fazer esse empreendimento aí, essa capela mortuária. Muito obrigado. A questão que nós... A questão da pressa que a gente tem, questão de construção, né? É a questão do estado que está o prédio lá. Nós da Pastoral da Esperança, que estamos lá praticamente todas as semanas acompanhando isso, a gente tem vivido essa experiência de que lá está chovendo, porque aquilo que foi colocado é uma construção de 1982, né? 37 anos que está lá, foi muito bem servida, está sendo servida, mas a gente percebe lá a precariedade que está o local, né? E o perigo também,
E não adianta, não tem como investir. A gente, como nós da pastoral, além da assistência espiritual, a gente está até, muitas vezes, o material. E a gente percebe que as pessoas carentes, elas ainda hoje no município, elas caminham, entendeu? Por exemplo, em lugares mais distantes, elas irem atrás de certidão, entendeu? Atrás de, até mesmo para a comida e coisas, vai dificultar. Por isso que nós aqui, esse terreno, para nós como que estamos acompanhando diariamente, vou dizer assim, semanalmente, a gente vê que realmente é um local apropriado. Bom dia também. Eu também concordo com a opinião dos vereadores e da Jussara, vendo também a acessibilidade da população de Corbélia, por ser um lote que está melhor localizado para se ter o acesso, porque nós também temos que pensar nessas pessoas que moram nos bairros distantes, também pela segurança do local, que nas margens ali da BR já vai ter que ter toda essa questão ali de fazer essas proteções e tudo. Então, acredito que esse lote ali é um lote bem localizado para isso. Também, como representante da comunidade luterana, eu quero lembrar que tem 2 cemitérios no município de Corbélia. Então, esse lote realmente ele fica bem localizado para os 2 cemitérios, que no caso teriam um acesso bem viável, né? E também o ponto para nós também é bom porque fica bem próximo ali da igreja luterana, né? Então, acho que esses são todos os pontos que eu gostaria de colocar. Então, eu concordo com a Jussara e com os vereadores também, né, de se optar por esse lote aqui. O melhor lugar, na minha opinião, é esse aí. Você veja uma coisa. Na morte do doente da gente, a gente precisa de uma privacidade. Eu inteirei muita gente aqui em Corbélia como ministro. Eu sempre dizia que tudo que a gente faz na hora da morte de alguém para a família é pouco. Porque é um momento especial da família. A família quer se recolher em roda do morto que está aí. Lá na beira da BR é completamente inviável. Me desculpe, mas é descartado. Esse terreno aí fica aqui mais no centro da cidade, não é no centro comercial, que não devia ser. É um centro, é centro e não é centro comercial. Então, na minha opinião, esse é o melhor terreno, esse é o melhor lugar para a capela mortuária. Eu gostaria de falar em nome... Eu moro bem pertinho, então, seria nos fundos da minha casa, ficaria a capela, né? Então, ontem eu conversei com alguns vizinhos ali, os mais próximos, né? Todo mundo ficou contra. Por quê? Ali as ruas são estreitas, a gente já sofre com o barulho da BR, então ficaria mais movimentada ali. Eu sei que é de vez em quando, mas quando tem, que a gente sabe que quase todo dia morre gente em Corbélia, seria de noite, né, na madrugada. Querendo ou não, tem a conversa, né, de todo mundo. Então, para nós tá bom do jeito que tá. Então, se pudesse ser num lugar mais centralizado, nós ali do bairro ficaríamos felizes. Nós temos que lembrar o seguinte, eu estou vendo, não estou aqui para defender nem para elogiar ninguém, mas estou vendo que a administração está se dando a oportunidade das pessoas escolherem, está se dando a oportunidade das pessoas se manifestarem, participar, eu diria assim, das decisões. Foi amplamente divulgada essa reunião, todo mundo foi convidado,
ninguém vai poder futuramente reclamar, dizer que não foi dada oportunidade de se manifestar. Porque eu estou percebendo que talvez não tenha nenhum morador dessa região aí, que depois vai dizer, mas fizeram aqui na frente da minha casa, isso e aquilo. Eu também, eu sou daquele bairro. Mas você mora próximo a esse local aqui? Perfeito. Então, houve aí uma manifestação de pessoas dessa localidade e são favoráveis. Eu moro aqui no bairro Santa Catarina, sou vizinho do prefeito, então se o prefeito é da região dele, é minha também. E eu também não vejo nada de errado, de ruim nisso daí. Se bem que eu moro uma quadra para frente. Mas eu me refiro, de repente, às pessoas que vão morar em frente ali, bem próximo. Se bem que não são muitas residências também. Então, tudo coisa que deve ser analisada, e lembrando que todos tiveram a oportunidade de estar aqui hoje se manifestando, né? Coisas que a gente dificilmente vê. Então, eu até parabenizo e agradeço a forma que está sendo feita de dar oportunidade às pessoas se manifestarem e ajudarem a tomar decisões. Sou pastor da Igreja Luterana, morador também próximo. Eu vejo também assim que a questão do declive, eu vejo que não é tanto problema, no meu modo de ver, é ponto de vista, claro. E também se pensar na questão para onde vai ser colocado à frente dessa capela mortuária, ou casa mortuária, se for colocado para frente, por exemplo, da avenida, não sei o nome da avenida que é ali atrás da Igreja Luterana, como é que é? Amor Perfeito. Ela vai ficar de trás para a Igreja Luterana, onde não tem morador, é o campo de futebol, né? E a questão do estacionamento também, se a gente pensar, toda a questão também das árvores, isso, eu creio que não precisa fazer, porque as duas mãos é uma que vai e outra que volta, são contramãos ali, né? Então um lado dá para ser colocado estacionamento, só um lado, e o outro são mãos separadas, não são duplas mãos, né, ali, né? Não é. Ali, pelo menos que eu moro ali. Mas em tese dá para interpretar que são. Eu todo santo dia eu passo ali e faço a volta, porque dá para interpretar que são mãos, né? Ok, então nesse sentido eu vejo que é claro que nós temos que ver assim, eu como pastor da Igreja Luterana, representando a Igreja Luterana, para a Igreja Luterana seria melhor. Ok, mas a gente tem que pensar num todo. Olhando perto, próximo daquilo que foi colocado, próximo à BR, seria melhor para a população for perto por causa do cemitério municipal. Ok, mas a gente, naquele momento ali do cemitério, da procissão ali que é feito, não sei como é que é o nome que é colocado aqui, mas é feito a questão do velório e ir para fazer um enterro, é uma vez só que você vai. Quando você vai para o cemitério, normalmente a gente vai 2, 3, 4 vezes, os familiares vai mais vezes. Então imagina você na localização, aquilo que a Ingrid falou, você se deslocar do centro de Corbélia para ir para o cemitério municipal próximo à BR. A volta que você vai fazer para poder chegar no local. Isso a gente tem que pensar também. E outra coisa também, a família precisa de alguma coisa. Ali próximo tem supermercado, tem padaria, né? A própria chegada do corpo vai ser mais rápida porque é próximo do hospital normalmente, né? Quando é de Cascavel não, né? A funerária é próxima ali, até para a funerária, pensando, não sei se tem representante das funerárias aqui, né? Então aí eu deixo a palavra depois para ele. Então acho que a gente tem que pensar no todo. É claro que eu como pastor pensando, melhor é ali, ok, mas eu também penso nesse lado no conjunto de comunidade, né? Eu sou novo aqui, tenho 5 meses só, né? Já troquei meu título essa semana, então já sou cidadão aqui de Corbélia, né? Voto aqui. Então a gente tem que pensar nesse lado, como o pastor falou, essa sensibilidade também. Bom dia a todos. Eu também estou favorável à capela nesse local que está sendo comentado agora. Favorável 100%. Facilita para todos. Obrigado. Quero que continue, quero que mais manifestantes. Eu acho que
é fundamental agradecer ao pastor pela manifestação, João, Paulo, Luiz, a todos que estão participando. Eu acho que exatamente essa proposta que o Paulo colocou pela iniciativa da gente de trazer a discussão, é porque realmente é a implantação de uma estrutura que se torna pública, né? É a implantação em um terreno público, e da mesma forma, como nós tivemos a proposta de pedir autorização para eventual venda, leilão de uma área pública, nós pedimos autorização aos representantes da comunidade, que são os vereadores. É uma questão legal e que a gente está entendendo que os vereadores estão também representando o interesse público naquela questão. Aqui não cabe exatamente votação pelos vereadores, mas cabe justamente a gente trazer a discussão para a comunidade. É a forma como a gente entende de melhor aplicar o recurso público, e melhor, o bem público, ele é recurso público também. O terreno onde vai ser implantado, ele é definitivo e vai servir para aquela finalidade indefinidamente. Falando como morador do bairro Santa Catarina, do vizinho ali na outra quadra do lado, né? Eu moro na quadra do hospital, dentro da quadra do hospital, coloco na mesma situação. Evidente que existem pontos positivos e pontos negativos para todos, né? Mas eu entendo que essa é uma discussão mais ampla, onde a gente precisa, justamente pela empatia, nos colocar em condição de pensar em quem está utilizando, né? Assim como nós estamos entendendo a situação da atual capela, que não há possibilidade de dar continuidade. Nós estamos nos agilizando nesse sentido de solucionar, e por isso tanto a pressa em relação à condição da capela atual, quanto em relação à questão do recurso financeiro, que já está acordado com o governo do Estado, quanto do andamento do projeto, do processo de licitação e construção, início de obra, que é uma morosidade maior em relação à coisa pública. E ano que vem é ano eleitoral, e existem algumas coisas, apesar do recurso ser de operação de crédito, não está vinculado a recurso de emenda ou fundo perdido, que acaba não ficando muito tranquilo para a gente conduzir a obra no decorrer de período eleitoral. Não é o caso, a obra é um recurso de financiamento, mas pode haver algum freio. O ano já é mais curto, né? Então, nessas condições, a gente está, mais uma vez, oferecendo opções, né? Eu acho que o Paulo lembrou bem. Eu gostaria que tivesse mais participação pública, mais pessoas representantes de várias comunidades, para que o debate fosse realmente mais produtivo nesse aspecto, para que não gerasse tanta, depois, posteriormente a isso, aquela indignação, aquela sensação de que não foi ouvido o interesse de algumas comunidades. A gente abriu justamente para isso, né? Deixou publicado, tornou público a reunião, e foram feitos vários convites individualizados para representantes de bairro e tudo, para que se tivesse presente. Teve carro de som, divulgação em rádio, enfim, várias frentes de comunicação pública realmente, para que a gente tivesse participação maior, para que esse debate fosse mais amplo. Eu tenho absoluta certeza que nós teremos pessoas ali, vizinhas, descontentes. Tenho absoluta certeza. Eu já conheço alguns moradores que se manifestaram bastante contrários. A gente precisa que compreendam que não é uma imposição, que não é uma discussão que nós estamos fazendo como é assim e acabou. Nós estamos abrindo a discussão. Sugestões são bem-vindas, como eu falei, sugestões que sejam viáveis, coerentes, e que sejam ágeis, para que a gente não fique ad eterno discutindo a implantação e nunca saímos da construção. Senão nós vamos continuar nessa espiral aqui que não termina nunca. Então nós entramos com uma proposta, com algumas propostas, para que a gente tente tornar isso o mais célere possível. Não vamos conseguir agradar a totalidade, né? Tem pessoas que moram
no Jardim Vera Lúcia, vão se sentir deslocadas para ter que vir para cá. Tem pessoas na região que não vão concordar de ser ali, vizinhos, eu já sei disso. A gente, infelizmente, compreende, também se coloca na condição, mas em qualquer momento, em qualquer localidade que nós fôssemos implantar, teriam pessoas descontentes, né? E infelizmente é uma situação que a gente cria um descontentamento e uma insatisfação, e às vezes não pode ser pessoalizado, né? Tanto não pode ser pessoalizado no sentido de quem está descontente para com a gente, dizer que nós estamos ali tomando uma decisão para prejudicar aqueles moradores, como nós também não podemos pessoalizar em atender aqueles moradores ali daquela região em detrimento de outros. Nós vamos acabar tomando uma decisão em outro bairro também, vai acabar trazendo dificuldade para outro bairro também. Pois não. Assim. Hoje existem as associações de moradores, né? Não é o adequado, né? Porque a gente sabe que não é o mais confortável, também em condições de vigilância sanitária, em questões sanitárias e saúde, não é o mais adequado, mas as pessoas fazem os velórios nas associações, nos bairros, nos barracões, nas associações de bairro, né? Mas é uma opção que o município disponibiliza, né? Então acaba tendo mais uma possibilidade, né? Eu entendo que, vamos deixar para manifestação a mais aqui, mas eu entendo que está havendo um consenso em relação a essa área, né? Eu acho que é fundamental que todos que estão presentes aqui tomem esse conhecimento. E evidente, eu não sei se tem aqui, eu não sei se o bairro ali está com um representante, com um presidente de associação, mas a gente precisa convidar para trazer essa discussão com eles, né? com essa associação, para que não fique se não está presente, para que não fique essa sensação de que não foi comunicado. No princípio, nós estamos chegando a um consenso, né? É um primeiro passo que a gente está dando nesse andamento. Ampliar. Sim, mas é uma visão. É como eu falei, para trazer a discussão. Sim. É por isso que eu falei, em qualquer posicionamento que se coloque, ela vai gerar polêmica, ela vai gerar discussão, né? O que nós estamos trazendo é justamente o debate mais amplo com a participação. Sim. Nunca. Sempre vai trazer, né? Tem manifestação. Justo. É o que a gente diz. A participação é fundamental para isso, né? A participação aqui, no momento, é para isso. É para a gente ampliar o debate e se fazer representar. Exatamente.
Perfeito. É. Ah, sim. Bem lembrado. É. Do deslocamento. É o cemitério municipal. Exato. Então, é um momento assim, democrático, exatamente para eximir a administração pública das condições não foi aberta essa possibilidade de levar as pessoas profissionais, tomem a iniciativa administrativa. Eu acho que essa aí é uma solução, né? Então, nós vamos ficar o próximo mandato, o próximo prefeito, tomar essa iniciativa. É. E foi muito bem lembrado a urgência Da situação. Perfeito. Isso. A lembrança. Foram convidados, né, o pessoal que passou o carro de som. Eu acho que a hora de opinar é agora, Castelejo, comunidade, acho que agora é momento de decidir. Perfeito. E até os representantes da população, justamente os vereadores, estão praticamente em totalidade presentes aqui. A lembrança do cemitério luterano é justamente nesse contexto, onde nós temos que focar pelo municipal, né? Então, infelizmente, eu não coloquei o deslocamento ali, mas a gente levou em consideração também porque as localidades, aquele na Marginal fica realmente uma distância bem maior de deslocamento em relação ao cemitério luterano, que tem uma congregação grande e que são bastante numerosos. E ali ele fica exatamente a meio caminho, né? Praticamente a meio caminho dos dois principais. Então, a intenção é justamente essa, é democratizar uma decisão que não ela pode, como o doutor Vils colocou, ela poderia ser uma decisão unilateral, é uma deliberação discricionária do executivo, a implantação, a discussão, mas eu prefiro que seja feita nesse formato. Nem é para eximir de futuras queixas ou coisa, é para que a gente traga a discussão ampla, porque é a implantação definitiva de um bem público, recurso público, queira ou não, como a doutora lembrou, venha do investimento de operação de crédito ou venha de caixa própria, é recurso público, né? E no final das contas a população e a comunidade vai pagar por isso. E o terreno, ele é público também, então nós vamos utilizar em indefinido, né? Eu vejo que no passado se pecou em alguns momentos em não trazer discussões a público como essa que a gente está trazendo aqui, de pequenas ações a gigantes, né? Como foi o caso da duplicação aqui da rodovia, onde não se trouxe em discussão pública, houve a contestação de que foi feita audiência pública. Eu chamo audiência pública isso aqui, né? Onde a gente convoca publicamente a população e deixa a discussão correr em aberto e democrática, não em gabinete. Então, o gabinete não é uma audiência pública. Nós tivemos inúmeros problemas com a duplicação aqui, referente aos empresários que estão à margem da rodovia, em referência
ao Parque Industrial. Felizmente, os representantes ali, os empresários se mobilizaram no momento adequado, tardio, porque todo mundo estava tardio, porque o projeto já estava andando, a obra já estava em andamento, mas nós conseguimos. Aí vem a tramitação, a questão administrativa de fazer o diálogo, bom diálogo, tanto com a concessionária que vem fazendo a construção, quanto com o governo do Estado à época, e nós conseguimos equacionar e sanar várias situações ali de discussões que poderiam ter sido antecipadas e evitar o contratempo do decorrer de obra, né? No final das contas, conseguimos implantar um viaduto ali em cima da hora, a partir do senso comum da população de que estava havendo um prejuízo para o município ali, e da nossa análise como gestor de que aquilo ali, o cerceamento de um acesso do município, não é para agora, né? Podemos não pensar agora eu não entro por lá, eu não acesso por lá, mas esse bairro está crescendo, Santa Catarina, Padovani está expandindo, tem um outro loteamento a sair ali, e amanhã depois, nós não tendo mais um acesso ali, que hoje é o viaduto do Copavel, que está quase finalizando, daqui a 15, 20 anos, alguém iria lembrar de uma maneira não muito agradável do prefeito que estava à época e não se manifestou e não fez. Felizmente, a gente teve tempo de fazer, fez a boa diplomacia de conseguir equacionar isso. Este aqui pode ser um assunto menor do que esse, né? Mas eu acho que é de interesse público e a gente trouxe justamente para a discussão mais ampla. É uma infelicidade que muito pouca gente, muito pouca gente não, nós temos bastante pessoas respeitando a presença de vocês e, mais uma vez, agradecendo de todo o coração e agradecendo com toda a cidadania que eu entendo de vocês, a participação de vocês. A participação é fundamental e é louvável e é gratificante a gente receber o retorno da comunidade nesse sentido, tanto da presença quanto da discussão em si, que se tornou produtiva nesse aspecto. Mais uma vez, nós teremos insatisfações, mas a gente vai equacionar isso com a comunidade que possa, eventualmente, vir a trazer um abaixo-assinado ou alguma coisa nesse sentido, em tentar tangenciar isso de maneira mais diplomática possível, para que o anseio de uma maioria que veio compor aqui a reunião seja atendido, né? E para que a gente, como o Paulo falou, acelere esse processo, porque também é um processo que eu estou contando com o recurso, eu estou contando com um bom andamento do projeto, mas a gente sabe que existem percalços na coisa pública. Eu conhecia de fora e hoje de dentro eu sei que muitas coisas que então a gente critica, quando a gente está do lado de dentro, é bem mais complexo. Mesmo muitas vezes o poder legislativo tem as suas realidades, mas o executivo tem realidade totalmente diversa e que às vezes, mesmo fazendo parte da vida pública por aqui, acaba-se lá tendo uma realidade diversa. Então, eu entendo que essa discussão foi aberta, né? Foi ampla e participativa. Agradeço mais uma vez e parabenizo a participação de todos, a presença de todos aqui. Eu acredito que tenha ficado com definição, não é? Estamos todos... Ah, sim, está registrando aqui? Então, eu acho que solicito aqui que quem se manifesta favorável pela implantação da casa mortuária no terreno do município, ali a Rua Amor Perfeito com a Rua Magnólia e com a Rua Girassol, no bairro Santa Catarina, levante a mão para manifestar favorável. Ok? Se alguém tiver uma manifestação contrária, também fica aberto para quem está contrário que faça a sua manifestação. Aprovado, então, concordância da comunidade pela proposta de implantação naquele terreno. Então, eu acho que seria isso, eu não quero tomar mais o tempo, eu acho que foi extremamente produtiva no sentido de discussão. E, mais uma vez, lembrar que a gente está à disposição
para todas as ações, e tudo que for de interesse público maior, nós vamos trazer dessa forma a discussão ampla aqui, para que todo mundo possa se manifestar dentro do princípio democrático. Agradecer ao Ministério Público, doutora Cláudia, muitíssimo obrigado pela participação, pela contribuição aqui, a todos os vereadores que estão presentes, aos servidores, secretários, às associações de bairro e aos representantes religiosos, ao pastor Eng, muitíssimo obrigado a todos aqui, ao D'Angeles, que também contribuiu enormemente, ao Eli, representando a Casa de Leis aqui, obrigado pela cedência do espaço, também pela tua participação, ao Jefferson, que também se dedicou aí em atender a nossa corrida aí com os projetos, com a aplicação, a todos, enfim, a Ana, obrigado também, a todos aqui, muitíssimo obrigado, um excelente dia a todos, uma boa semana, muito obrigado. É importante só lembrar que deixem a assinatura na lista de presença que está ali no final para participar da presença. É importantíssimo.